relatório chocante do emprego americano mostrou que quase 1 milhão de empregos que foram reportados antes, na verdade, não existiam. São ghost jobs, ou empregos fantasmas, né? Mas eu quero explicar um pouquinho o que está acontecendo e, principalmente, como que isso afeta a liquidez do mundo. Então, primeiramente, o relatório, no caso, foi uma revisão que é feita pela forma, né, de contabilização desses números, que eles são muito baseados em extrapolações estatísticas. Então você faz o mais rapidamente possível, mas você precisa confiar nas fórmulas estatísticas para poder ter uma noção. E aí depois você tem a revisão desses dados e você percebe que a realidade não é bem assim. Só que o problema é que essas revisões estão ficando cada vez mais para baixo e também num valor cada vez maior, ou seja, chamando a atenção do mercado de perguntar a seguinte coisa: dá para confiar nesses dados? Será que os Estados Unidos estão virando meio que a China, né, deixando os dados completamente não confiáveis? E isso afeta a liquidez do mundo, só que de uma forma talvez não da forma que a gente acha, né, ou supõe. Isso cria uma série de confusões ou de expectativas, principalmente com a decisão agora que vai vir em setembro do Fed, né, nos dias 16 e 17 de setembro, onde ele vai dizer se ele vai cortar juros, quanto ele vai cortar, né? Quase o mercado já tem quase uma certeza de que ele vai cortar. Só que a parte mais interessante, né, que eu gosto de olhar os mercados de aposta como o Polymarket, porque eles, que literalmente você está colocando dinheiro na reta, né, então isso traz uma veracidade um pouco mais interessante e vem sendo cada vez melhor para você poder dar uma olhada na temperatura do mercado. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: primeiro que o volume é gigantesco, né, são 90 milhões nesse mercado de apostas para saber o que ele vai fazer. Só que você não tem assim já tão forte aquele consenso, né, que estava quase 90%, de um corte de 0,25%, né, 25 basis points. Você tem um crescimento agora interessante no de 50, ou seja, você tem quase uma expectativa ali de que talvez esse corte tenha que ser mais forte do que o esperado, apesar de que a maioria continua sendo ali nos 25 basis points. Mas só para chamar a atenção, se você lembrar o que aconteceu no corte passado, que foi quando o Fed começou a fazer os cortes, né, ainda no governo Biden no ano passado, ele começou direto com 50 basis points. Então muitos já estão vendo que talvez pelo desastre desses empregos que não existiram, cria todo aquele dilema da emergência. Não, meu Deus do céu, está acontecendo de uma hora para outra. Como sempre é assim, né? É uma das maiores críticas que eu tenho ao Fed. Mas antes de continuar, eu falo muito sobre os detalhes desse assunto e como que isso afeta a liquidez do mundo no meu Substack, né? Talvez você me esteja acompanhando aqui no Substack, ou talvez você esteja no YouTube, e eu convido você a ver vídeos exclusivos que eu tenho na Universidade Omnimacro, né, para membros, mas também acompanhar todos esses vídeos de forma gratuita que eu coloco aqui. E hoje eu fiz uma mudança, né? Na verdade, não uma mudança, mas uma atualização do meu portfólio, mostrando exatamente como que as coisas vão indo, baseado nos princípios que eu ensino por aqui. Então, a gente está com resultado no último mês de 3,36% e no ano agora passamos dos 14%. Claro que tudo isso pode mudar, principalmente com toda a volatilidade que nós estamos vendo e a loucura, né, de um país que está entrando em recessão. O que acontece com a liquidez do mundo? Quais mercados eu estou? E aí membros podem acompanhar isso aqui. Mas os resultados são completamente gratuitos. Então, tudo isso nos links da descrição abaixo. Então, vamos lá, continuando aqui. Essa expectativa de corte, ou é quase certeza de corte, continua levando os mercados todos para cima, né? A SP500 ali batendo as máximas históricas nesse exato momento. Você tem o Bitcoin fazendo exatamente algo parecido, né? Apesar de não ser ainda totalmente as máximas históricas, está tendo uma forte recuperação agora com 114 mil, e tudo isso é baseado em liquidez. Né? A liquidez está fluindo no mundo inteiro, ou seja, bad news is good news, né? As más notícias são boas notícias, mas o absurdo é que sempre que eu falo do Fed, eu acabo enfim, tem tantas críticas e tantas coisas que não dá nem para saber por onde começar. Porque você tem literalmente aquela perspectiva de que não, agora a inflação está controlada ou está chegando ali perto dos 2%, que na verdade não está.
Vamos desistir disso então? Talvez a gente faça uma nova meta de 3%, porque afinal de contas, tudo que eu já fiz, na verdade, não controlou a inflação com todos aqueles juros altos, e quem acompanha esse podcast sabe, né, que juros altos não controlam a inflação e juros baixos também não permitem você ter um estímulo, principalmente num regime que nós estamos, um regime fiscal que nós estamos, né, de dominância fiscal, principalmente nos Estados Unidos, e aí cria aquela grande confusão. Vou focar agora no mercado de trabalho. Só que se eu foco no mercado de trabalho e eu não vejo dados específicos para mostrar que nós deveríamos cortar, e agora você tem uma revisão dessa, você cria dois problemas. Primeiro, que você não consegue antever o que vai acontecer na economia, porque você, por definição, só pode olhar para os dados que já aconteceram. Mas pior ainda, esses dados nem confiáveis são. Então o que vai acontecer? Você vai ter dados excelentes mostrando que a economia está fantástica, aí você vai esperar ter as revisões para você fingir que está surpreso e agora vai fazer cortes de emergência. Mas espera aí, se você vai fazer corte de emergência, digamos que faça 50 basis points, será então que eu estou eu estou sendo pego de surpresa ou mostrando que eu não consigo prever? É tanto problema ao mesmo tempo que fica assim, é quase tragicômico. Só que o mercado, ele mostra claramente que ele já sabia desse tipo de coisa. Então, por mais que você só veja essas coisas agora, quem nos disse isso há muito tempo foi a curva de juros. Eu sempre falo isso sobre no meu podcast. Então, dá uma olhada na discrepância. Eu vou até colocar aqui o de hoje, né? Então, a curva tá. Você percebe que ela, inclusive, baixou, né? Então, desde agosto ela vem caindo, ou seja, os juros em todos os vencimentos vem caindo, né? Ali de cima para baixo. E você percebe claramente como que o fato desse daqui estar para cima e os juros de 2 anos, 5 anos, etc., estarem ali despencando bem abaixo de 3,6% nesse exato momento, mostram como o Fed está segurando isso aqui em cima, e sendo que a curva de bonds já falou que ele precisa cortar o mais rapidamente possível por uma busca por segurança, liquidez, bonds americanos, T-bills, e também até os de longo prazo. Você até está vendo ao vivo, né? Essas setas, todas essas setas vermelhas mostram uma pressão de compra. Juros caindo significa que os bonds estão subindo. Então, nesse exato momento, vem aquela narrativa. Você não consegue juntar as coisas, né? Se você quiser criar aquela narrativa de que ninguém quer mais a dívida americana, é um sério problema, porque literalmente todo mundo está comprando a dívida americana. E até aquela que é para ser a mais alta, que são os juros de longo prazo, eles estão caindo nesse exato momento e vem caindo nos últimos meses. Então ó, dá uma olhada, né? Até os de longo prazo que estavam ali mais altos continuam caindo. Então, assim, toda a curva já mostra claramente de que não estavam comprando aqueles números maravilhosos do emprego americano, e mostrando que as coisas na economia real não estão indo muito bem. Então, assim, é esse que é o grande jogo. Eu acho que seria a melhor forma de você poder usar a curva de bonds ao seu favor, e nós estamos vendo isso literalmente em tempo real. Você pode, inclusive, ver nos próprios gráficos da própria dívida americana, né? Se a gente pegar aqui o de 10 anos, por exemplo, que todo mundo adora olhar, dá uma olhada nisso aqui. Os juros estão sendo pressionados para baixo. Isso é busca por segurança, busca por liquidez. Inclusive, isso aqui vai dar uma influenciada nos juros de mortgage, né, que já estão caindo nesse exato momento. Então, uma das coisas a se acompanhar, porque o mercado está completamente congelado. Então, você tem consumidores cada vez mais se endividando cada vez mais, buscando cada vez mais empregos temporários, né, de part-time ao invés de full-time, que despencaram também. Então, realmente, é uma situação bastante complexa. Você pode até tentar olhar a parte da inflação de fato, né, pela Trueflation, ao invés de olhar ali o CPI que todo mundo vê. Vou tentar puxar ele aqui agora para a gente dar uma olhada antes de dar uma olhada aqui no Trueflation. Ele mostrando aqui 2%. Então ele sobe, cai, fica naquela dúvida sobre o que ele faz realmente, mas se você quisesse pegar a risca, né? Então, teoricamente, o trabalho do Fed foi bem feito porque chegou finalmente aos 2%.
Só que ao mesmo tempo ele esqueceu desse valor porque os outros números estão mostrando um valor maior. É uma confusão incrível que questiona cada vez mais a função do Fed, e você vê os ataques, né, da administração Trump em cima dele, apesar de que está batendo na inflação e também omite a parte do emprego. Então você precisa separar literalmente o joio do trigo para poder entender, e isso, infelizmente, né, isso independe do que acontece na economia real, para você manter, né, investimentos, por exemplo, SP500 continua subindo, Bitcoin continua subindo, então você vê essa disparidade entre esses mercados e um ajuste cada vez maior e o fiscal cada vez maior que vai influenciando a real liquidez, apesar de todas essas informações da economia real só gritarem recessão, recessão. Agora, pode ter uma mudança radical a partir de agora nesses mercados e saques, né, da aposentadoria das pessoas, que vai começar a influenciar, com certeza. E é nesse momento que você tem um crash muito mais rápido do que a gente imagina. Então é muito importante a gente ficar atento nos reais fluxos de liquidez em relação às retóricas sobre a economia real para poder definir. Então a cena dos próximos capítulos vão ser muito interessantes. Então vamos ver aqui como é que continua, né, esses percentuais em relação ao que o Fed quer fazer. Mas com certeza a gente vai ter a volatilidade de setembro, né? O efeito de setembro continua indo cada vez mais de vento em popa. Então vamos ver aí a cena dos próximos capítulos e a gente se vê no próximo vídeo.